Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar, né, sobre essa bomba aí, sobre Pogba, sobre essa repercussão causada aí no Corinthians, tá? Vamos falar também sobre outros jogadores, vamos falar sobre Gabigol, pode pintar no Corinthians. Tenho muitas informações para trazer para vocês, peço humildemente para você deixar o seu like. Fiel, é de grande importância o like, tá? Deixa o like aí para ajudar a gente. Também se inscreva no nosso canal pra gente aí crescer cada dia mais. Chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, vamos falar do que interessa, tá, Fiel? Tá saindo informações que Gabigol poderia ser aí um jogador que poderia chegar no Corinthians em 2025. Já vou chegar aqui de cara para vocês que sonham com o Gabigol, para descartar essa informação. Pode ser que aconteça, porque o Gabigol ele não tá fechado com o Cruzeiro, mas não existe nada, repito para vocês, não existe nada hoje, no atual momento, uma negociação entre Gabigol e Corinthians, tá, Fiel? Até este presente momento, pelo menos, não existe negociação entre Gabigol e Corinthians. E eu até acho que o Gabigol hoje no Corinthians, eu não sei se ele cairia muito bem igual antes, tá, Fiel? Antes da chegada do Memphis, por exemplo, tá? Hoje o Corinthians aí que está muito bem entrosado com o Yuri Alberto e com o Memphis Depay. E eu acredito que com a permanência do Yuri Alberto no Corinthians, aí com certeza frustrou todos os planos de uma possível chegada de Gabigol no timão, fora que o salário do Gabigol também seria um salário aí exorbitante, tá? E o Corinthians está encaixado muito bem na formação de dois atacantes, tá? Aí pro Gabigol chegar, o Gabigol já chegaria chegando para o banco de reservas. Será que ele aceitaria bem esse tipo de situação? E o Corinthians jogando com dois atacantes que está com 9 jogos sem perder, pelo menos aí até se encerrar o Brasileirão, encerramos o Brasileirão com o Corinthians com 9 jogos sem perder. Então o Corinthians teria que mudar o seu esquema tático. Então Gabigol, eu acredito que não será jogador do Corinthians. Pelo menos não há negociação, tá, Fiel? Agora sobre Pogba, tá? Vamos falar bastante aí sobre o jogador. Primeiramente, quero trazer informações para vocês aqui, né, que a famosa FT, ou a Fatal Model aí, que é uma agenciadora de acompanhantes de luxo aí, um entretenimento completamente adulto, tá, Fiel? Ofertou aí, fez uma proposta, ou seja, apareceu aí, teve os seus minutos de fama para oferecer, bancar o salário do Pogba para ser jogador do Corinthians, tá? Apareceu aí uma das CEOs aí, fazendo propaganda. E aí, torcedor do Cristiano, vocês gostariam? A gente está disposto a pagar o salário do Pogba? E o Corinthians recusou essa proposta de prontidão praticamente, tá, Fiel? Não houve nem negociações, não houve nem reunião, tá? Houve apenas um e-mail e o Corinthians recusou de prontidão. Por quê? Fiel, isso é levantado rapidamente, tá? As questões financeiras de qualquer empresa. E, com todo respeito, a Fatal Model, ela não teria condições de bancar aí de 1 a 2 anos o salário do Pogba, que seria maior do que o Memphis, tá? O Memphis ganha 3 milhões, para o Pogba jogar no Corinthians hoje seria 4 milhões de reais. É um baita salário, tá? Um baita salário. E a agência, se ela ganhar 8 milhões mensais, que eu duvido muito que seja esse valor, tá? Então ela teria que disponibilizar metade do seu orçamento para pagar o Pogba, tá, Fiel? Então, pode ser até que tenha condições, mas o Corinthians recusou, mas eu duvido muito que tenha essas condições. E por questões de viabilização financeira, o Corinthians também ele tem um departamento que ele, igual fizeram com o Duílio Monteiro Alves, no respeito da Tausa, que falaram, Duílio, não fecha. Duílio Monteiro Alves, não fecha com a Tausa, é furada. Eles não andam com suas contas em dias, eles estão aí devendo o mercado financeiro, não fechem com a Tausa, tá? E o Duílio foi lá e fechou e deu no que deu. O Corinthians é orientado da mesma forma com Augusto Melo, não fecha. O Corinthians foi lá e recusou, e justamente por questões de segurança. Nada contra a profissão, e eu nem vou entrar nesse mérito também, tá, Fiel? Porque não cabe a mim julgar aqui, tá? Cada um tem o livre-arbítrio e faz o que quer da sua vida. Ponto final. Eu acredito nisso, tá? Então eu não vou aqui julgar jamais, e nem vou entrar nesse mérito aí, para não criar polêmicas, tá? Mas o Corinthians recusou. Então, na minha opinião, essa empresa, ela já sabia que o Corinthians iria recusar a proposta, tá? Porque o Corinthians tem várias viabilizações com Respeite as Minas, que é um projeto que tem... Fiel, estou aqui para não julgar.
Eu acho que cada um faz o que quer da sua vida e cabe a gente não julgar. Desde que a pessoa não é forçada àquilo, a gente não tem que julgar, tá? Eu acho que cada um tem o seu livre-arbítrio para seguir. Só que o Corinthians não recusou, até porque também tem vários projetos que seguem contra, por exemplo, esse tipo de profissão, que eu respeito, tá? Respeito todos aqui. E o Corinthians recusou, enfim, tá? E essa empresa, ela já sabia que o Corinthians iria recusar. Só que ela teve o seu minuto de fama, tá? Para quem não conhecia Fatal Model, ficou conhecida agora no Brasil todo, porque o Brasil inteiro ouviu aquele vídeo da CEO da Fatal Model falando que iria bancar o Pogba no Corinthians. Então ela teve o seu minuto de fama, era isso que ela queria. Então ela não será patrocinadora do Corinthians na questão do Pogba, e não é só isso. Ela quer, qualquer empresa hoje que for patrocinar, ela quer um espaço na camisa do Corinthians. E a Esporte da Sorte aceitaria outra empresa dividir um espaço, nem que seja um espaço menor, um espaço bem menor, né, ali no Corinthians, tá? Então tem essa questão também que tem que ser resolvida. E as informações que chegaram é que a Esporte da Sorte, ela não está na negociação com o Pogba, tá? Ela está em outra negociação com outro jogador midiático. Em outras palavras, o Corinthians pode dar até 2 presentes de Natal para a fiel torcida. Quem será esse outro jogador midiático que a Esporte da Sorte está negociando, tá? Que não é um meia atacante. Seria um zagueiro? Seria o Sérgio Ramos? Seria outro jogador? Então ela está negociando, tá, fiel? Eu não vou falar aqui do Sérgio Ramos mais, cara, porque eu vou falar, e vão vir comentários falando mentira, mentira, mentira. Eu prefiro aguardar aí até o final do ano para a gente ver os anúncios que vão acontecer. Então é outro jogador que ela está negociando. E o Corinthians está procurando parceiros, ele está procurando empresas para viabilizar a contratação de Paul Pogba. Em outras palavras, a Esporte da Sorte realmente ela não está aí no Corinthians, ela não vai ajudar o Corinthians na contratação do Pogba. A questão do Pogba hoje, fiel, a questão real do meia-campista, do meio-ofensivo hoje, tá? Ele está disponível para ser jogador do Corinthians. E as postagens, foi informação que chegou para mim antes, por isso que esse vídeo está saindo tarde, tá? Porque eu aguardei as informações chegarem para trazer para vocês. O Corinthians, o Pogba, ele está totalmente à disposição do Corinthians. Só que ele quer ganhar 4 milhões de reais. O valor é esse, tá? Pra quem não sabe, o valor do Pogba é esse, é 4 milhões de reais mensais. Por 4 milhões de reais mensais, ele vem jogar no Brasil. Por 4 milhões de reais mensais. Só que o Corinthians não tem condições de pagar 4 milhões de reais mensais por apenas um jogador. A folha salarial do Corinthians já é altíssima, já tem jogadores com salários altíssimos no time. O Roberto ganha 2 milhões, o Igor Coronado 1 milhão e 400, aí vem uma porrada de jogador com 800 mil, com 500 mil, com 650 mil. Então o Corinthians já tem uma folha salarial altíssima, se eu não me engano é a segunda ou a terceira maior folha salarial do Brasil, a primeira sendo aí o Flamengo. Então, fiel, o Pogba tá aí, tá à disposição. O Corinthians está procurando parceiros para que ajudem a pagar, tipo até 3 milhões, o Corinthians bancaria 1 milhão, ou o salário inteiro do Pogba aí para uma margem na camisa do Corinthians, tá? Então existe a possibilidade do Corinthians contratar o jogador, sim. Estamos aguardando para ver o que pode acontecer. Qual que é a outra situação que eu quero trazer para vocês aqui, tá, fiel? O Pogba quer jogar, ele já iniciou seus treinamentos, porque ele está sem jogar desde setembro de 2023. O que eu quero dizer para vocês é que um jogador totalmente craque. É um jogador espetacular. Ah, corintianeiro, ele tem 33 anos, se eu não me engano. Ah, corintianeiro, fiel, o Pogba no Brasil, ele joga com o pé amarrado. Pronto, acabou. Ele joga com o pé amarrado. Olha o Memphis, já estava bastante tempo sem jogar também. E ele jogou nos melhores times da Europa. Detalhe importante, fiel, ele estava no Juventus, que é o maior clube da Itália, na minha opinião, tá? Ele estava no Juventus, ele só parou porque ele caiu no exame antidoping, tá? Então não deu pra gente saber se o jogador iria fazer uma boa temporada ou não, porque ele está desde setembro e o Cristiano, presidente do Juventus, dispensou o jogador. Acredito que no Brasil ele joga fácil sim, é um jogador midiático, é um jogador que vai trazer muito marketing, tanto para o clube e tanto para a camisa do Corinthians, que vai se valorizar.
Então aqui o que nos resta é aguardar. Não tem informação que o Corinthians está, por exemplo, muito próximo de fechar com o Pogba. Essa informação, quem trouxer, é mentira. A informação que tem foi a mesma que eu trouxe há 3, 4 vídeos atrás. Existe negociação. O Augusto Melo deu aval para o Corinthians negociar com o Pogba e para o Corinthians buscar parcerias para ajudar a bancar o jogador. A informação mais atualizada sobre o atleta é essa, tá, fiel? A novidade mesmo que tem aí sobre tudo isso que está acontecendo é referente a Sport da Sorte está negociando com outro jogador midiático, tá? Outro jogador midiático. Então o Corinthians pode ter mais um atleta midiático, sendo 2 contratações de enorme peso. É o Augusto Melo querendo marcar história no Corinthians, sim, tá, fiel? Ah, corintianeiro, mas aí o Corinthians está saindo do seu planejamento, o Corinthians deve muito, o Corinthians tem que pagar suas dívidas. A Gaviões da Fiel fez um movimento para aí pagar, para fazer a vaquinha da Neoquímica Arena, e o Corinthians ele está preocupando em reforçar seu elenco. Fiel, é justamente isso. A mídia que fica colocando essas coisas na cabeça de vocês. A mídia que se preocupa se o Pogba vem. A mídia que ficou com dor de cotovelo quando o Memphis chegou no Corinthians. O Corinthians tem que se reforçar sim, porque esses jogadores ele auto se pagam. O Corinthians precisa ganhar títulos. Se o Corinthians ganha 2 títulos no ano, se o Corinthians ganha uma Copa do Brasil, se o Corinthians chega numa final de uma Copa do Brasil, chega numa final de Libertadores, só as premiações desse atleta praticamente paga o jogador, praticamente paga o ano do atleta. O atleta foi contratado. Então o investimento ele faz parte também vamos dizer assim, do futuro de um clube de futebol, porque um clube de futebol que não ganha títulos, um clube de futebol que não joga bonito, isso vai diminuindo a capacidade de torcedores em estádio, não pega premiações porque você nunca vai disputar nada, vai caindo aí no, vamos dizer assim, né, fiel, vai ficando pequeno. E o Corinthians é o maior time desse Brasil, com a maior torcida deste Brasil. Temos que voltar a ser protagonistas, sim, de todos os campeonatos que disputar. O Corinthians tem que entrar para ser campeão, porque a vida inteira foi assim e agora não pode ser diferente. Então a mídia lacradora, ela vai criticar, ela vai falar que o Corinthians está pagando estádio, ela vai falar que o Corinthians está fazendo isso, que o Corinthians não está pagando suas dívidas. Mas vocês já viram a mídia falar que o São Paulo está devendo também? Você já viu a mídia falar que o Atlético Mineiro é um dos times que mais devem no Brasil? Você já ouviu a mídia falar que o Palmeiras deve também? Então você não escuta falar. E devem, fiel. Esses clubes mencionados devem. Eu acho que o clube que menos deve hoje no Brasil, por incrível que pareça, é o Flamengo. Então os clubes devem sim. Os clubes, principalmente o Atlético Mineiro, principalmente o São Paulo, devem sim. Todos os clubes têm suas dívidas. Obviamente que o Corinthians é o time que mais deve hoje no Brasil, chegando aí a casa de 2 bis. Só que, fiel, o Corinthians precisa de investimento para voltar a ser protagonista. E investimentos traz retornos que vai ajudar a bancar as nossas dívidas, tá? Só que a mídia só pega no pé do Corinthians, você não vê ela pegando no pé de outros clubes. Então, esquece essa mídia lacradora, vamos concentrar no nosso timão. Temos coisas importantes para resolver, como o não impeachment do Augusto Melo, que estamos na torcida, é o Corinthians se reforçando e o Augusto Melo entrando na história, porque trazendo grandes jogadores assim como o Corinthians nunca trouxe, com certeza, e ganhando títulos, né? Com certeza entrará na história rapidinho. Certo, fiel? De tarde eu trago mais informações para vocês. O meu muito obrigado por tudo. E vai, Corinthians!